E aí, pessoal, injeção de dependência é algo que a gente vai ouvir muito por aí, principalmente quando estivermos tratando de boas técnicas de programação, princípio SOLID, arquitetura limpa. Você vai acabar batendo injeção de dependência e é algo que pode ser um pouco confuso, principalmente para quem está iniciando. E a minha ideia hoje é deixar isso aqui um pouco menos confuso. Eu criei uma aplicaçãozinha aqui, ASP.NET MVC básica, que você ali cria arquivo, novo projeto, basicona, e vou apresentar para vocês as modificações que eu fiz. Então, começando aqui na Home Controller, vocês podem apagar tudo que tem e deixar só esse index aqui, que é o que vai receber o get. Lembra? Quando você abre a página, coloca lá Home Control, Home Index, ele vai bater aqui, vai retornar uma view, que eu já mostro para vocês, e quando você der o post, ele vem para cá. Eu já mostro o funcionamento, vai ficar mais claro. Mas já está aí na tela para vocês copiarem o que eu fiz. Eu vou aqui para o index, simplesinho, um form, dois campos e um botão para dar o submit e chamar o método post, aqui ó, post. Criei essa pasta chamada serviços com duas classes: pagamento pagar-me, pagamento PagSeguro. Elas são a mesma coisa, só muda a mensagem que dá aqui, pago com PagSeguro. A outra diz pago com pagar-me, só para a gente saber que tem uma diferença. E eu vou mostrar em funcionamento. Então abre aqui essa telinha simples, põe um e-mail qualquer, um valor, dou um enviar. Eu recebo essa mensagem, pago com sucesso, e repare aqui ó, no console, ó, pago com pagar-me. Estou usando pagar-me. Então olha aqui, ó, rodando de novo só para vocês verem o fluxo. Ele vem, instancia o pagar-me, chama esse processo pagamento dessa classe aqui, vai dar um pago com sucesso e retornar para a view. Como eu coloquei aqui a mensagem pago com sucesso, é o que vai aparecer na minha view. Até aí tudo muito simples. Eu ainda não mostrei para vocês a injeção de dependência. Aqui a gente está usando, que seria, vamos dizer assim, normal. Se a gente não pensasse muito, faríamos assim. Mas qual que é o problema aqui? Vocês vão se deparar com um termo que é o baixo acoplamento. A gente sempre tem que buscar o baixo acoplamento. Acoplamento é o quê? É uma classe tá acoplada na outra, grudada na outra, enfiada dentro. Isso é o acoplamento. É o que a gente está vendo aqui. Ó. Dentro da minha classe Home Controller, dentro do meu método Index, eu estou instanciando uma classe. Pode parecer uma bobeira, mas não é. No momento que eu precisar mexer nessa classe pagamento pagar-me, eu vou estar afetando muito diretamente essa minha classe Home Controller. Eu posso inclusive quebrar o funcionamento dela. Se ela tiver alguma coisa diferente vamos chamar assim, do contrato que eu havia amarrado com ela, assim, por exemplo, eu estou escrevendo agora. Eu já sei os métodos, os comportamentos dessa classe. Mas lá no futuro, se essa classe precisar mudar, o que vai acontecer? Pode ser que perca o funcionamento aqui. E aqui a gente está só com uma classezinha. Mas num sistema de verdade, um sistema robusto, isso aqui poderia estar espalhado por todo o sistema. E daria maior dor de cabeça para fazer a manutenção disso. Além do que, quando vocês entrarem nos princípios SOLID, nas boas regras, vamos dizer assim, de programação, vocês vão entender que isso já foi estudado ao longo de dezenas de anos. E já é comprovado, isso já é de conhecimento, vamos dizer assim, da indústria, que não é uma boa prática. Tá, mas vamos seguir com isso aqui. Ó. Um dos exemplos é, e se eu precisasse trocar a classe? Agora eu não tenho mais a pagar-me, eu contratei, eu vou fazer os pagamentos pela PagSeguro. O que eu preciso fazer? Eu teria que ir de classe em classe, por exemplo, Home Controller, todos os outros controllers, todas as outras classes onde eu estou utilizando o pagamento pagar-me e mudar para o pagamento PagSeguro. E nesse caso aqui funcionaria. Só que eu teria que dar manutenção em todas as classes que estivessem utilizando essa classe pagar-me para mudar para PagSeguro. Tá, mas vamos complicar. E se eu quisesse optar, ora eu utilizaria uma, ora eu utilizaria outra? Poderia fazer algo mais ou menos assim. Vamos criar uma regra arbitrária aqui. Vamos dizer que se o dia for menor que dia 15 vai usar uma, se o dia for maior que dia 15 vai usar outra. Vamos estar inventando uma regra aqui.
Então aqui o que eu fiz? Eu falei, olha, se o dia for menor ou igual ao dia 15, vai utilizar o pagamento PagSeguro. Se não, vai usar o Pagar.me. Tá, mas olha o que está acontecendo aqui embaixo. Já está dando um erro. Por quê? Porque eu disse aqui em cima, quando eu instanciei o serviço de pagamento, que ele é um objeto. Por que eu tive que dizer que ele é um objeto? Porque eu não sei de que tipo ele vai ser. Eu não sei se ele vai ser pagamento PagSeguro ou pagamento Pagar.me. Então eu tive que deixar ele como objeto para poder escolher aqui nessas linhas se ele seria de um ou de outro. Só que quando chega aqui, o C# não tem como adivinhar se eu virei um ou se eu virei outro. Isso eu teria que ter definido aqui na criação da variável. Como eu coloquei ela como objeto, que é algo genérico, é algo que em geral a gente não deve utilizar, quando chegar nesse momento ele não sabe, um objeto não tem esse método. Então ele me aponta esse erro. E o que a gente poderia fazer para resolver isso? Podemos nos aproveitar das interfaces. Eu já fiz um vídeo sobre interface, vou deixar linkado aqui. Se você tiver algum problema entendendo isso, faz o seguinte, segue comigo, vai fazendo o que eu estou fazendo. No final, vai nesse vídeo de interface, assiste, depois volta aqui. Então eu vou criar uma interface. Eu já tenho ela aqui, vou só copiar para ficar mais fácil para a gente. Essa é a interface e serviço pagamento. Bem simples, eu só estou falando que eu preciso ter uma função que retorne um booleano e que receba esses valores aqui. E o que eu faço com isso? Eu chego aqui na classe pagamento Pagar.me e digo que ela implementa aquela interface. Então eu vou até o PagSeguro e faço a mesma coisa. Então o que eu estou informando é que as duas classes implementam a mesma interface. Elas têm o mesmo contrato. Contrato que diz que qualquer uma delas vai ter esse processo a pagamento. E agora, lá no meu controller, veja que continua dando erro. Mas agora eu vou falar que o serviço de pagamento ele não é um objeto. Ele vai implementar o serviço de pagamento. Repare que ele continua permitindo que eu instancie qualquer uma dessas duas classes para essa variável. E agora ele sabe que, independente do que vier, vai ser algo que possui essa função. E se eu rodar isso, como hoje é dia 15 aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vai pagar com PagSeguro, que é o que está aqui, ó. Menor ou igual a dia 15, PagSeguro. Hoje é dia 15, PagSeguro. Mas eu ainda não cheguei na injeção de dependência. Independente de qualquer coisa, a gente está com forte acoplamento. Na verdade agora piorou, porque nós temos duas classes aqui. E não é isso que a gente quer. O que a injeção de dependência vai fazer aqui? Eu vou dizer que a responsabilidade de instanciar a classe não está mais dentro dessa classe, está fora dela. Então é algo de fora que vai decidir quem implementa essa classe lá. Calma que vai ficar menos nebuloso. A gente pode usar a injeção de dependência em qualquer tipo de projeto. Eu escolhi o ASP.NET porque ele já vem pronto para isso. Ele é muito mais simples. Aqui no Startup, que é onde a gente configura em si a nossa aplicação, a gente tem um lugar chamado Configure Services. Geralmente você vai encontrar essas coisas como serviço, igual eu criei ali a pasta serviço, são serviços. Aqui, por exemplo, seria um conjunto desses serviços. E o que a gente vai falar nesse serviço? Fala, olha, me adiciona aí um serviço que é o seguinte, toda vez que alguém dentro desse programa aqui, dentro desse sistema, dentro dessa aplicação, me pedir a interface e serviço pagamento, entrega para ela a classe pagamento PagSeguro. Então o que ele está falando é toda vez que alguém pedir um serviço de pagamento, entrega um pagamento PagSeguro. É utilizado add singleton porque aqui eu vou trazer um vídeo posterior especificando mais cada um dos tipos para que fique mais claro, porque eu não quero trazer tanta informação agora, não quero deixar o vídeo maior do que ele já deve estar. Mas a gente tem três, que é o que a gente chama de tempo de vida, o ciclo de vida, três tipos. Tem o singleton, add singleton no caso, o add transient, que é um transiente, e tem o add scoped. O que muda entre cada um deles? O add singleton, enquanto a nossa aplicação estiver rodando, porque a gente põe isso para rodar no servidor, isso aqui é uma aplicação web. A gente colocou lá no nosso servidor web, tá lá na nuvem, lá na internet rodando. Todo mundo que acessar, quando pedir um serviço de pagamento, vai receber
a mesma instância. O sistema vai criar um único, porque é singleton, ele vai criar um único e todo mundo que acessar, você quando acessar da sua casa, eu quando acessar da minha, o cliente quando acessar da dele, vai acessar a mesma instância. Ele criou a mesma instância. Então, se tiver, por exemplo, uma variável ali, essa variável, de certa forma, ela é compartilhada entre todos. Agora, se eu tiver criado uma scoped, esse tempo de vida scoped, quando você acessar da sua casa e eu da minha, nós vamos acessar instâncias diferentes da classe. O sistema instanciaria um pagamento PagSeguro, no exemplo aqui, né? Um pagamento PagSeguro para você e um outro para mim. Se tivesse alguma coisa ali dentro de especificação única, por exemplo, um ID, o ID seu e o meu seriam diferentes. Mas o Scoped, ele guarda uma particularidade. Se na minha chamada, vamos dizer assim, eu fiz uma coisa que apertei um botão, então ele vai fazer uma chamada HTTP lá para o servidor. Ele mandou, chegou uma requisição lá, ó, faz isso, faz aquilo outro. Mandou fazer algumas coisas. Vamos dizer que ele mandou fazer 3 coisas. Nas 3, eu precisei usar o serviço de pagamento. Somente uma instância vai ser criada e vai ser compartilhada entre esses 3. Mas repare, essas 3 solicitações são minhas. Eu mandei uma requisição. Essa requisição disparou 3 serviços lá dentro que usavam o serviço de pagamento. E como está na mesma requisição, só uma instância foi criada. Quando você chamar, mesmo sendo essas 3 coisas que serão feitas, para você vai criar uma outra instância e essa uma instância vai ser usada para as 3. E chegamos no último tempo de vida, que é o transient. O transient é diferente. Toda vez que o serviço de pagamento for chamado, vai vir uma instância nova do pagamento PagSeguro. Mesmo que seja a minha requisição. Vamos lá, a mesma coisa, para vocês perceberem a diferença entre o Scoped e o Transient. Eu mandei uma requisição. A requisição bateu lá e disparou 3 chamadas que vão, cada uma delas, usar o serviço de pagamento. 3 vezes vai ser criada uma instância do pagamento PagSeguro. Então, para resumir aí os tempos de vida, vou colocar na tela para ficar mais simples. A gente tem o singleton, onde independente da requisição, vai ser sempre a mesma instância. A gente tem o scoped, que é criada uma instância por requisição, não importa quantas vezes utilizar dentro da mesma requisição, vai ser a mesma instância. E a transient, que vai sempre que precisar, mesmo dentro da mesma requisição, vai criar uma nova instância. Qual que eu devo usar, qual que é a melhor? Não existe. Nesse caso, fica tudo depende. Quando eu criar esse novo vídeo para explicar mais detalhadamente, eu dou umas dicas de como escolher. Mas em geral, uma transient tem que ser algo rápido, um serviço que a gente chama não guarda estado, não guarda muita informação. Ele abre, faz alguma coisa e, vamos dizer assim, desaparece. Porque como toda hora você vai instanciar, vai ficar muito pesado. Uma singleton a gente já usa para alguma coisa um pouco maior, um pouco mais pesado, vamos dizer assim, que demandasse mais tempo para ele iniciar, porque se a gente coloca ele como transient, toda hora tendo que iniciar esse serviço, ficaria muito pesado. Mas isso fica para um próximo vídeo. Agora a gente precisa voltar e terminar de implementar a nossa injeção de dependência. Então aqui eu expliquei que toda vez que alguém me pedir isso daqui, entrega isso daqui. Vamos falar isso agora lá para o Home Controller. Home Controller, a gente vai mudar o jeito dele agora, já que não vai ser mais aqui que se instancia o serviço de pagamento. Pode ver que eu sumi com ele daqui, agora apareceram esses erros. Mas e é assim que a gente utiliza a injeção de dependência. Eu criei um construtor, ou seja, sempre quando essa classe Home Controller for instanciada, isso aqui vai rodar. Quando isso aqui rodar, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um serviço pagamento dentro desse parâmetro aqui. Como eu já avisei lá na classe Startup aqui que toda vez que alguém pedir um serviço pagamento é para entregar um pagamento PagSeguro, o .NET vai fazer isso para você e já vai entregar aqui, vai falar, toma aqui o seu PagSeguro dentro desse parâmetro aqui. A gente vai pegar esse parâmetro, vai jogar para cá para que o resto da classe possa utilizar. E aí, quando o nosso index for chamar, isso aqui já vai estar instanciado. Eu não preciso nem
dessa parte aqui, ó, instanciando. E aí eu posso me livrar dessa parte aqui onde eu instancio. Então agora a gente não está mais fortemente acoplado. Por mais que a gente tenha alguma dependência, isso não tem como escapar, porque uma coisa utiliza a outra, eu não estou instanciando aqui dentro a classe. É o que a gente chama de depender de uma abstração. Abstração seria tipo uma ideia. Quando eu falo de interfaces, eu estou falando de uma ideia, eu não estou implementando. Então eu estou dependendo de uma abstração. Olha, vai ser alguma coisa que quando chegar vai ter esse contrato aqui, essa cara. Foi o que eu falei lá no vídeo de interface. Então isso aqui deixa ele desacoplado, é um baixo acoplamento. Embora tenha uma dependência, não tem um forte acoplamento, o que é ótimo. Aproveitando, se você está gostando do vídeo, já peço que deixe o seu like, que a gente já está chegando no final. Então agora vamos rodar. Aqui. Olha só, pago com PagSeguro. Quem instanciou para mim? Não fui eu. Ó, aqui não está instanciando, nenhum lugar aqui está. Veio lá daquele serviço que a gente configurou no startup. Ah, e se eu precisasse mudar, como a gente fez lá no começo do... Como foi lá no começo do vídeo, a gente era de um, passou para outro. Então nós estamos usando o pagamento PagSeguro, mas quero passar para o Pagar.me. Só rodar, como eu mudei aqui, toda vez que pedir a interface e serviço, pagamento, agora vai entregar Pagar.me. Pago com Pagar.me. E eu poderia colocar quantas injeções de dependência eu precisasse, de acordo com, obviamente, a minha interface e a minha classe. E cada vez que a aplicação começasse, ela viria aqui, registraria esse serviço, que é como a gente fala, ó, interface X, classe Y, e assim vai, até colocar montar toda essa coleção de serviços, e em qualquer lugar do sistema que a gente precisar, ele vai saber instanciar e entregar para a gente. Então, só fazendo um resumo do que eu falei, a gente viu nesse vídeo que é importante manter um baixo acoplamento, que quando a gente tiver uma dependência, que como a gente tem, que a gente dependa de uma abstração, utilizando uma interface e não uma implementação de classe, para que não fique muito acoplado. A gente viu que isso é uma boa prática de programação e dessa forma facilita a manutenção, testes. Você fazer teste sem usar a injeção de dependência fica muito mais complicado, porque na hora do teste você pode fazer essa injeção direta e já saber o que vai esperar em retorno. Mas teste também é uma coisa para um vídeo futuro. Então agora talvez seja uma boa ideia você ir naquele vídeo de interface que eu já deixei linkado aqui, dar uma olhada, que pode, juntando com isso, pode ficar melhor no entendimento do todo, porque realmente é uma coisa meio abstrata demais e pode acabar confundindo. Então, se você tiver também algum material escrito, tiver como fazer no curso em livro ou mesmo curso, dá uma olhada lá na parte de injeção de dependência, utiliza com meus exemplos aqui, talvez fique mais simples de vocês entenderem. E demais aquilo tudo que você já sabe, curte, compartilha, se inscreve, manda isso aqui para algum amigo que esteja passando dificuldade com isso. Quem sabe eu não consigo dar uma luz e te vejo no próximo código.